Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. A Guarda-Corvo, ou Raven Guard, é um dos primeiros capítulos fundadores dos Fuzileiros Espaciais e foi originalmente a 19ª Legião de Fuzileiros Espaciais antes da segunda fundação e da adoção do Codex Astartes. Nomeada em homenagem a uma ave terráquea, vista por muitas culturas humanas como a mensageira do destino e da morte, a Guarda-Corvo serviu fielmente ao Imperador durante as glórias das guerras de unificação. A Grande Cruzada e os dias sombrios da heresia de Horus e além. Desde os primórdios, os guerreiros da 19ª Legião eram conhecidos como caçadores astutos e pacientes, hábeis em esperar o momento certo para atacar. Quando a Legião se uniu ao seu primarca, Corvus Corax, o Senhor dos Corvos, o Libertador, eles desenvolveram uma forma de guerra que exemplificava velocidade, furtividade e precisão, que foi codificada em sua doutrina e sob o comando do primarca de pele marfim, olhos sombrios e cabelos negros. A 19ª Legião gravou seu nome nos anais da Grande Cruzada. À medida que as trágicas histórias da heresia de Horus eram recontadas, no entanto, as glórias da Legião seriam espalhadas sobre as areias negras de Istvan V, durante o massacre do sítio de desembarque, e o Império quase foi despojado de um de seus maiores campeões. Embora severamente dizimada e quase extinta, a Guarda do Corvo se ergueria das cinzas da traição e continuaria a servir o Império do Homem como seus protetores. Como mestres da guerra invisível, eles lutam suas batalhas com furtividade e velocidade, em vez de fúria e chamas. Por milhares de anos padrão, em centenas de mundos, eles continuaram a perseguir os inimigos do Império, como sombras da morte, esperando o momento perfeito para desferir o golpe mortal antes de desaparecerem na escuridão mais uma vez. O planeta natal do capítulo da Guarda do Corvo é o planeta Deliverance, a lua mineradora sem ar do mundo de Forja Kiavar. Embora seu nome original, antes da heresia de Horus, fosse Lycaeus. A fortaleza monastério da Guarda do Corvo em Deliverance é conhecida como Ravenspire. A Guarda do Corvo é conhecida por seu temperamento sereno e intelectual, suas excelentes habilidades de infiltração e sua habilidade em combates furiosos corpo a corpo. A Guarda-Corvo é mestre em guerras ocultas e de guerrilha, engajando-se apenas em ataques frontais quando nenhuma outra opção se apresenta. A Guarda-Corvo também é temida, e com razão, pelos potentes fuzileiros espaciais de assalto e outras unidades de apoio próximo que eles colocam em campo, que muitas vezes preferem empunhar um par de garras relâmpago em vez da habitual pistola bolter e espada de corrente. Kaivan Shrike, o famoso comandante da 3ª Companhia, foi o oficial comandante de uma dessas unidades antes de ascender à posição de mestre do capítulo, conhecido entre a Guarda-Corvo como o Mestre das Sombras. A Guarda-Corvo é formada pelos descendentes da antiga 19ª Legião, cujo primarca, Corvus Corax, teria a pele branca como marfim e os olhos negros como a noite. A Legião sofreu perdas tão devastadoras no início da heresia de Horus que sua capacidade de influenciar o resultado da calamitosa Guerra Civil Galáctica foi severamente limitada. O custo da traição do mestre da guerra Horus permaneceria com a Guarda-Corvo por milênios, moldando suas doutrinas, crenças e seu próprio destino. A Guarda-Corvo e seus capítulos sucessores são mestres da infiltração e do subterfúgio, capazes de derrotar um inimigo do Imperium com um ataque preciso e avassalador, a maneira de seu primarca, cuja perda eles lamentam até hoje. A Guarda-Corvo foi uma das 3 legiões designadas para a primeira onda de ataque contra os traidores em Istvan V, a batalha decisiva da fase inicial da heresia de Horus. Vítima da perfídia do mestre da guerra,
a legião foi devastada e, juntamente com os salamandras e os mãos de ferros, as chamadas legiões destroçadas, forçada a recuar para a zona de ataque dos legalistas, onde pôde se consolidar com a segunda onda de ataque e renovar o ataque contra os traidores. As legiões da segunda onda já estavam sob o domínio de Horus, infelizmente, e a guarda-corvo e seus irmãos foram massacrados em uma única batalha. A legião foi reduzida de dezenas de milhares a uma pequena fração de seus números originais. Os sobreviventes foram forçados a retornar ao planeta natal da legião, Deliverance, para reconstruir seus números desesperadamente reduzidos. Ao retornar ao seu planeta natal, Corax teria meditado por incontáveis dias e noites solares, ordenando que os textos mais antigos sobre os processos usados pelo Imperador para criar os fuzileiros espaciais fossem apresentados a ele, estudando tomos não consultados em séculos passados. Corax encontrou uma maneira de salvar sua legião da extinção, embora se odiasse para sempre pela escolha que foi forçado a fazer. Ao acelerar a sua replicação e a implantação de sementes genéticas de uma maneira não tentada desde as guerras de unificação, nas quais o Imperador conquistou a Terra, os números da 19ª Legião puderam ser restaurados. Mas os textos antigos haviam sido selados com selos tão terríveis que somente um primarca ou o próprio Imperador poderiam tê-los contornado. Eles alertaram sobre as consequências da aceleração do processo de implantação dos Astartes, consequências que Corax e sua legião logo testemunhariam em primeira mão. Não há registro dos resultados dos experimentos de Corax, mas há lendas. Lendas essas que foram passadas de geração em geração. Elas falam de monstros mutantes, alguns tão horrivelmente distorcidos que nem conseguiam segurar uma bolter. Todos eram insanos, suas mentes tão devastadas quanto seus corpos pelas rápidas mudanças causadas pelos processos fisiológicos proibidos. A Guarda do Corvo nunca quis falar desses tempos, mas fontes secundárias descrevem esses guerreiros mutantes como criaturas raivosas, com membros distendidos e musculatura e estrutura esquelética incrivelmente crescidas, conduzidas para a batalha por guardiões de rostos sombrios e olhos escuros. Após a heresia de Horus, a 19ª Legião tinha apenas o número necessário para formar um punhado de capítulos sucessores. De acordo com os ditames da Codex Astartes, dependendo da fonte, disse que a Legião gerou os Raptors, os Revilers e a Guarda Negra, além do próprio capítulo da Guarda Corvo durante a segunda fundação. Dizem que, a essa altura, Corax estava praticamente consumido pelos atos que permitira que fossem cometidos para garantir a sobrevivência da sua legião, e refletiu sobre o assunto por um ano inteiro. Trancado na câmara mais alta de sua fortaleza monastério, ninguém ouviu falar do primarca durante esse tempo. Antes que ele emergisse, magro e pálido, e partisse para o olho do terror para nunca mais ser visto. Inspirando-se no comportamento dos tecno-selvagens da Velha Terra, dos quais inicialmente recrutou, a proto-legião rapidamente demonstrou sua habilidade em reconhecimento e identificação de alvos, além de sua capacidade de transitar de uma vigilância inescrutável para um ataque rápido em um piscar de olhos. Seus legionários tratavam a guerra infiltrando-se em posições, estudando o inimigo e, quando chegasse a hora certa, atacando do lado menos esperado e matando o inimigo imediatamente em um ataque sangrento, porém rápido e letal. Confrontados com a chegada do Imperador, alguns dos inimigos da unificação tolamente decidiram resistir e lutar, para negar seu destino manifesto. Isso até o momento em que a 19ª Legião se revelou como uma arma já apontada para a têmpora do alvo, sem que esse sequer visse a aproximação de seu pretenso assassino. Diante de tamanha infiltração, a maioria dos inimigos capitulou. Jamais dados à crueldade desenfreada, os emissários do Imperador se aproximavam do alvo de sua condenação iminente e lhe ofereciam uma escolha: ajoelhar-se diante do Imperador ou morrer. A maioria optou por servir, mas muitos se recusaram, e assim a 19ª Legião foi desencadeada. Emergindo das sombras,
eles atacavam sem aviso, e seus métodos lhe permitiam enfrentar forças muito mais numerosas do que a deles. Desprovidos de liderança após uma campanha de assassinatos seletivos, a maioria dos exércitos inimigos se desintegrava rapidamente. Quando isso não acontecia, a 19ª Legião recuava para as sombras, mas não em retirada. Em vez disso, atacavam novamente de outro lado, esgotando as forças dos inimigos e negando-lhe qualquer chance de contra-atacar ou reagrupar-se para tomar a iniciativa. Não se sabe ao certo quantas batalhas foram vencidas dessa maneira sombria ao longo dos últimos anos das guerras de unificação, pois muitas vezes a mão da 19ª Legião permaneceu oculta mesmo após a batalha ter sido vencida. Só muito mais tarde, após a 19ª Legião se unir ao seu primarca, essa história veria a luz. Mas mesmo assim, a Guarda-Corvo evitou louros e raramente cortejou a adulação. As semelhanças entre a Guarda-Corvo, conhecida em histórias posteriormente da Grande Cruzada, e a 19ª Legião, antes da sua unificação com Corax, são claras. Mas grande parte da história permanece desconhecida, sabendo-se que o imperador recrutou os primeiros legionários da 19ª Legião das diversas regiões da Velha Terra, a maioria oriunda das tribos séricas dos campos de poeira asiáticos. Esses guerreiros selvagens, porém tecnologicamente aptos, travavam guerras constantes entre si e contra o vizinho, e contra o maior bloco indonésio com fúria implacável, batalhando incessantemente pela posse de escassos recursos naturais. Uma vez subjugadas pelo imperador e seus guerreiros do trovão, as tribos xéricas foram forçadas a entregar seus filhos primogênitos às forjas genéticas do imperador, e após sua ascensão às nascentes legiões astartes, esses mesmos filhos foram então usados para garantir e reforçar a contínua conformidade imperial de seus parentes rebeldes. Os guerreiros xéricos provaram ser adequados à visão do imperador, embora alguns observassem sua propensão à crueldade quando ordenados a atacar, bem como uma atividade desdenhosa para com aqueles que consideravam fracos. A cultura do povo xérico exigia que um inimigo vencido fosse vigiado com um olhar frio e onipresente, e qualquer indício de reincidência fosse completamente reprimido, para que os subjugados não se rebelassem com força contra o vencedor. A 19ª Legião herdou essa mentalidade, e quando combinada com a herança das legiões astartes, tornou-se uma das suas características mais distintas. Uma das primeiras campanhas de unificação da qual a 19ª Legião participou foi a conquista da região da Ásia Central, grande parte da qual era governada pelo tirano Calagan the Host. Poucos relatos detalhados sobreviveram, mas sabe-se que a 19ª Legião desempenhou seu papel de uma maneira que serviria como um modelo operacional até o momento em que se reunisse com seu primarca. Após uma fase inicial em que os alvos-chefe e elementos fracos dos exércitos de Ursh foram identificados, a 19ª Legião se espalhou por toda a região, com pequenos grupos de batalha tomando posições. Quando o ataque veio, foi rápido, avassalador e mortal, e conduzido com uma eficiência fria e implacável. Os senhores da guerra de Calagan foram abatidos, e a 19ª Legião reuniu seus exércitos derrotados em um vasto campo de concentração no coração da devastada região da Ásia Central. Disse que Calagan empregou todos os tipos de armas psíquicas durante aquela campanha, e que a nascente 19ª Legião suportou o impacto de muitas das piores. Certamente, muitos veteranos daquela época foram tocados por uma escuridão da qual nunca se recuperariam, alguns sacrificando suas vidas em batalhas e ataques suicidas, enquanto outros se tornaram a formação solitária dos Moritates da Legião. Tendo conquistado muitas honras de batalha durante a unificação da Velha Terra, a 19ª Legião estava comprometida com operações dentro do Sistema Solar. Quando as hostes do Imperador encontraram a presença de Xenos, dominando muitos assentamentos vazios da Cordilheira Joviana, a 19ª Legião foi encarregada de vasculhar a lua de Lusítia.
Se os registros de batalhas anteriores são incompletos, os relativos a esta são quase inexistentes. Seja lá o que tenha ocorrido naquele pequeno satélite, os Zenos foram aniquilados e a vitória foi conquistada, mas apenas ao custo das vidas dos colonos humanos, bem como de um grande número de membros da 19ª Legião. Muitos dos veteranos da expurgação de Lusitia foram chamados de volta dos serviços pelos mestres das forjas genéticas do Imperador, para nunca mais serem devolvidos à sua legião. Os horrores que suportaram, ou talvez tenham cometido, são inimagináveis. E certamente não há registro de nenhum caso semelhante de legionários sendo retirados do serviço desta maneira. Por décadas, muitos dos que serviram nessa batalha ostentaram em suas armaduras a antiga runa joviana, encimada pelo numeral 19, como um lembrete de sua vitória e derrota. Durante os últimos anos da Grande Cruzada, o símbolo só foi visto adornando a pele metálica dos Dreadnoughts da Guarda do Corvo, entre eles o Capitão Sombra Voltaris, que foi fundamental na derrota dos Zenos que assolavam a Cordilheira Joviana. Foi devido aos ferimentos sofridos naquela batalha final que ele foi enterrado dentro do sarcófago blindado de um poderoso Dreadnought, e serviu por muitas décadas solares antes de sua verdadeira morte no campo de extermínio diante do Portão 42. A 19ª Legião foi criada nos estágios finais da Guerra de Unificação, como muitas das legiões Astartes, mas levaria quase 2 séculos até que fosse reunida com seu primarca desaparecido. Quando Horus liderou sua legião nas campanhas iniciais da Grande Cruzada, ele frequentemente solicitava que a 19ª Legião servisse ao lado dos seus lobos lunares. Naqueles primeiros dias, muitos mundos humanos rejeitaram a iluminação e se recusaram a obedecer ao Império. E assim, a lâmina da 19ª Legião estava lá para atacar, descendo invisível quase antes de receber a ordem. Outros aceitaram seu lugar na nova Ordem Galáctica com graça e sabedoria, e assim a lâmina foi retirada, sem que a sua presença fosse sequer notada. Com o tempo, Horus passou a valorizar muito a 19ª Legião, enquanto as fileiras dos lobos lunares engrossavam com recrutas de seu próprio planeta natal, Quitônia. A 19ª Legião permanecia relativamente pequena. Além das marcas tribais xéricas, a aparência da 19ª Legião era notável de outras maneiras, sob os efeitos da semente genética da 19ª Legião. Alguns notaram que sua pele estava ficando anormalmente pálida, enquanto em alguns seus cabelos já escuros ficavam negros como a noite. Em pequenos números, seus olhos se tornavam completamente negros, conferindo-lhes um aspecto assustador que combinava com seu semblante inescrutável e vigilante. Somente mais tarde, com o retorno do primarca da Legião, o impacto total dessas feições se tornaria conhecido e se espalharia entre seus guerreiros. Quando o Senhor dos Corvos assumiu o comando da sua legião, no ano de 922, no 31º milênio, a Grande Cruzada já tinha mais de um século de existência. Corvus Corax foi rápido em impor o estilo de guerra que havia aperfeiçoado em Lycaeus, sobre aquele que viria a definir a 19ª Legião, combinando furtividade e astúcia com vigilância e rapidez. Foi durante esses primeiros anos que grande parte do comportamento nativo e da cultura original da antiga 19ª Legião, particularmente os costumes mais frios das tribos xéricas, foi expurgada. A 19ª Legião havia servido tantas vezes em forças de opressão, repressão e ocupação que Corax viu em alguns dos terráqueos da 19ª algo semelhante aos escravistas quiavarianos de Liceu. Vários dos oficiais da mais alta patente da Legião foram deslocados ou transferidos para funções secundárias, incluindo Lord Arcas Fal, que comandou a 19ª Legião como seu mestre da Legião por 3 décadas solares, antes da chegada do Lorde Corvo. Sob a orientação do seu primarca, destilada em uma série de mantras de batalha, a Guarda Corvo desenvolveu suas habilidades a níveis sobrenaturais.
Durante sua reestruturação, a 19ª Legião encomendou diversas inovações às forjas de Marte, todas elas habilmente elaboradas para aprimorar seu domínio nas artes da furtividade e da velocidade. À medida que a nave de ataque Thunderhawk passou a ser amplamente utilizada pelas legiões Astartes, a Guarda-Corvo garantiu para si uma variante conhecida como Shadowhawk, ostentando todo tipo de tecnologia que a tornava invisível a todos, exceto talvez aos sensores mais sensíveis. Além disso, a Legião obteve acesso ao Cortador Sussurrante, um planador de fuselagem aberta construído em torno de um propulsor gravitacional, capaz de lançar 10 legionários em uma zona de guerra em absoluto silêncio e praticamente sem chance de detecção. Tal tecnologia não foi criada pelo mecânico marciano, nem por nenhum dos seus mundos forjas, mas pelos mestres artífices de Kiavar, que anteriormente serviam às guildas tecnológicas, utilizando vertentes do cânone de máquinas desconhecidas pela corrente principal do mecânico. Os artífices da guilda Kiavaran criaram todos os tipos de sistema a mando da Guarda-Corvo, e com o tempo os Tecmarines da Legião foram introduzidos nesses mistérios. Embora tenham sido especulados que os Kiavarans poderiam ter sido declarados párias pelos senhores invejosos de Marte, não fosse pelo patrocínio de um corpo tão augusto como as Legiões Astartes e, é claro, o primarca Corax. Esse vídeo já está ficando longo demais, então será dividido em duas partes. Nos ajude, faça um pix de qualquer valor. R$1, R$2 será de uma ajuda monumental. Qualquer valor é mais do que bem-vindo. Nos ajude a manter o canal funcionando. Se você chegou até aqui, digite Corax nos comentários. É um gesto simples, mas de extrema importância para o canal. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.